Olá, espero que todos estejam bem. O dia está bonito, está claro, está limpo. Meus agradecimentos a todos, principalmente àqueles que têm alavancado mais o nosso canal e aos nossos visualizadores, os inscritos. Enfim, a todos, meus maiores agradecimentos. Vamos continuar, esse é o terceiro vídeo na nossa série O que é Tantra. E este aqui vai mostrar a vocês, agora sim, qual das 3 formas de sexo você deve usar. Vamos começar, para não perder tempo. Já dissemos a vocês que o Criador, o Supremo, aquele que é dono de tudo, que tem o poder de tudo, ele faz o arquétipo. Ou seja, o arquétipo é a ideia que está na mente de Deus. Isso é uma ideia. Deus tem milhões de ideias. Deus pensa. E o pensamento dele está aqui. Um dos pensamentos, milhares de pensamentos. Esse é um. Então, esse pensamento está numa constelação de milhares de pensamentos. Aí ele vai evoluir. É como uma semente. Deus pega esse pensamento e joga no espaço. Quando ele joga esse pensamento no espaço, esse pensamento se materializa. Então, aqui nós temos o pensamento se materializando. Olha só, aqui já não é mais aquela coisa difusa. Aqui nós já temos, a formação de uma estrela. Então, já está começando a se tornar matéria. O que era energia, pensamento, no Logos ou no pensamento de Deus, aqui está se tornando uma estrela. Essa estrela, então, ela vai ainda evoluir mais ainda, e ela vai constituir o universo criado como nós temos, como nós vemos, como nós conhecemos. Então, aqui, vai ficar isso, vai ficar mais concreta. Uma vez, uma página, vamos mostrar mais uma. Aqui com detalhes, o planeta Júpiter, é o maior de todos. Veja, tudo isso partiu daquela semente. Deus semeia, joga a semente. E a semente, então, termina germinando. Então, nós estamos mostrando aqui a germinação da semente, termina se tornando isto. Depois de passar por um processo intermediário. Mesma coisa que você plantar um feijão ou plantar uma semente de abóbora. Mesmo processo é o mesmo. Deus joga a semente faz germina, e essa germinação faz com que ela se torne algo concreto. Então, esse é o processo usado por Deus, e assim é que o universo foi criado. A magia tem uma maneira de representar isso, e a religião tem outra maneira de representar isso. Então, vamos ver aqui. Uma das maneiras de representar isso a semente passa por essa fase intermediária. Então, de pura semente, ela está germinando, já tem gente dentro dela. Então, essa é a fase intermediária, antes dela se concretizar. Então, como é que Deus faz isso? De duas maneiras. O esoterismo a religião mostra uma maneira. Vamos ver a maneira da religião, como é que ele mostra. Deus jogando as sementes no universo para fazer a criação. É difícil de desdobrar. Eu dobrei tão bem dobrado, está aqui. Então, segundo a concepção religiosa, ele está aqui, com as mãos abertas, porque ele está jogando, uma semente está aqui, já tomou forma. Aquela semente inicial aqui já tem forma. Ele jogou ela, tá vendo? Percebe-se nitidamente, saiu da mão dele. E a outra mão dele está vazia, porque... Está vazia não, tem outra semente aqui. Só que essa não é colorida, não parece tanto. E os anjos estão ajudando ele. Então, uma semente aqui que está muito nítida,
e uma semente aqui que não está tão nítida, mas são duas sementes que ele está jogando. Essa é a maneira religiosa de representar. Mas nós temos a maneira esotérica, e a maneira esotérica de representar é diferente, mas é muito bonita. É assim. Então, Deus estaria aqui no meio, né? O arquétipo do masculino estaria desse lado e o arquétipo do feminino desse lado. Ou seja, o dragão de alado, Deus, e o dragão terrestre. Assim, está esse aqui, está representado aqui por esse é um pelicano e esse aqui é uma fênix. Então, a mulher está representada por uma fênix. É mais bonita, é mais bela, né? É mais mística. E o homem está sendo representado por um pelicano, que é aquele que, se os filhos estiverem passando fome, ele arranca a pele, o couro e dá. E aqui, com tudo isso, Deus está criando não somente, né, o dragão alado, né, e o dragão terrestre, mas está fazendo toda a criação simbolizada aqui por esse círculo. É outra concepção da criação. Essa é esotérica. Belíssima. E nós, depois de ter mostrado as duas maneiras de criar, né, nós agora vamos mostrar para vocês, já que nós temos a figura, nós vamos mostrar para vocês que existe um símbolo que é o símbolo universal do sexo. Do sexo, não. Do pênis na vagina. Isso aqui é chamado Lingam. Parece uma bacia, né? Com um pé. Aqui é uma vagina e aqui é um pênis. Então, isso é o símbolo universal da união do pênis com a vagina. É um pênis introduzido na vagina, minha gente. Para quem não sabia, talvez vocês não conheçam essa figura, este é o símbolo universal chamado Lingam. O Lingam é a união do pênis com a vagina. O pedestal é secundário. Então, veja, aqui tem a forma de uma vagina e aqui é um cilindro, é um pênis. Isso é um símbolo universal para a união do masculino com o feminino, ou seja, o dragão alado unido ao dragão terrestre. É universal. Todo estudioso de Tantra, todo aquele que tem uma noção de sexo, tem de conhecer esse símbolo. Se não conhecer esse símbolo, é um merda. Não sabe de nada. Né? É muito escondido, né? Mas é o símbolo. E aqui nós temos uma figura que mostra claramente a valorização do pênis. Ali estavam os dois, o pênis e a vagina. Aqui nós temos apenas o pênis, ó, uma estátua de madeira e um pintão que não tem mais tamanho. Então, sempre há uma valorização do dragão alado. Porque o pênis é que é o dragão alado, porque ele sobe, ele tem asas. Então está aqui. Nós não gostamos muito dessa apresentação, né? Gostamos mais quando há uma demonstração dos dois. Aqui nós temos, ó, o masculino e o feminino. Então nós temos o dragão alado, que é o masculino, e o dragão terrestre, que é o feminino. Preferimos essa representação, mas essa é a que geralmente os autores, inclusive Mestre Mikhail, adotam. Então, assim é, então assim seja. Agora, vamos passar para frente e mostrar para vocês o desenvolvimento, né, dessa doutrina que muita gente não conhece e agora terá de conhecer. Então, a semente se reproduz e brota. Ao brotar, ela vai gerar mundos, universos. Esses universos nós já mostramos que há duas maneiras de representar. A maneira religiosa e a maneira esotérica. Já mostramos, não vamos mostrar de novo. E aqui
nesse quadrinho pequenininho, nós estamos mostrando a criação do homem. Ele aparece muito pouco, porque o quadro é escuro. Então a criação do dragão alado, veja, machista, porque mostra primeiro o homem, a mulher aqui não aparece, aparece sim, está aqui deitada, ó. A mulher está aqui deitada, de cabeça para baixo, ó. Os peitos dela estão aqui, é difícil, viu? Porque ela está deitada. O rosto dela está aqui, gente, olha o rosto, ó. Olha o rosto, olha os peitos, a serpente está enrolada nela. E aqui está o homem. E aqui estão os dois sendo expulsos do paraíso. Por quê? Porque fizeram o sexo errado. Então, é uma figura importante para a gente, né? Então, a criação do homem e da mulher, e por algum motivo, aqui ela está deitada, enrolada pela serpente. E o homem não, está livre, está completamente livre, embora a serpente também esteja perto dele, né? Não vamos repetir, não vamos ficar muito tempo, mas acontece que assim é. E nós, continuando a mostrar, né, nós temos uma maneira de mostrar como é que alguns autores representam o dragão, o sexual, o sexo, a força sexual é representada na Índia por esse monstro, um boi, né, mas não é essa representação típica, né, se chama Yama. Yama, né? Eu tenho um visualizador que é Iana, é parecido. Yama seria aqui a força sexual, mas representada aqui como um dragão, como alguma coisa feia. Então não é o caso. Iana é um nome lindo. Eu já disse ao possuidor do nome, ao possuidora do nome, né? Então, aqui temos uma representação muito bonita de uma mulher que descobre, ou seja, o dragão terrestre, linda, que descobre o dragão alado que está na cama, né? E ela olha para ele e o deseja e o quer. Isso é natural. Então aqui nós temos um encontro do dragão terrestre com o dragão alado, mas ele está dormindo. Então o dragão alado não vai voar aqui porque ele está adormecido, né? Mas, de qualquer maneira, ela está olhando para ele, pasma. E, na continuidade, nós vamos encontrar a concepção que alguns têm do dragão. Olha só, uma concepção horrenda, tenebrosa, assustadora, enquanto outras pessoas têm uma concepção de que seria algo que serve de brincadeira. Olha só, aqui é uma barca, é um dragão em forma de barca, e as pessoas estão passeando no rio com esse dentro do dragão. Ou seja, enquanto uns veem o dragão como uma maneira leve, suave, de brincadeira, então é um barco em forma de dragão, com remadores e gente aqui dentro. É uma concepção em que eles acham que o dragão é uma coisa bela, é uma coisa útil e é uma coisa que não se deve ter medo. Enquanto isso, outros têm uma concepção do dragão, como nós mostramos, aquela cara tonha, terrivelmente feia e amedrontadora, né? Já mostramos a vocês que a semeadura de Deus é feita no universo. E aqui é exatamente isso, né? Do Chile, o Observatório do Chile, então mostrando, ó, cada estrela dessas é uma semente, ou seja, é um arquétipo e pode se transformar em várias coisas. Então assim Deus lança as sementes no universo e elas se transformam e nascem, crescem, vivem e morrem. Então, esse é o resumo, e nós vamos agora mostrar a vocês o exemplo de o sexo errado. O sexo errado está aqui no livro Seitas Secretas, e nós vamos então ler rapidamente, porque é o homem que se caracterizou exatamente por ser o mestre mais diabólico do sexo, o homem de muitas seitas.
Vou ler pouca coisa, só essencial. O homem mais perverso do mundo foi apenas um entre os muitos rótulos aplicados a Aleister Crowley. Ele mesmo dizia que sua própria mãe o chamava a besta, por causa da grande besta da revelação da Bíblia. Então, para ele, o mal era uma busca religiosa. Pertenceu a essas seitas e, de qualquer maneira, morreu com problemas cardíacos e pulmonares em 1947. Quando eu nasci, ele morreu. Então, vamos mostrar agora o detalhe. Aqui é o homem que fazia o sexo errado. Então, nós estamos vendo ele aqui. Ele aqui está vestido de sacerdote, Crowley veste o manto do iniciado da Aurora Dourada. Então, aqui era apenas todo membro da Aurora Dourada tinha que vestir esse manto com esse capuz. Uma coisa feia, horrível, né? Aqui ele está vestido de Horus, com os braços cruzados, numa posição que seria de proteção. Ou seja, ele aqui ainda não tinha descambado para o mal. E aqui, não. Aqui ele já se torna grão-mestre da Otto. Ele muda a sociedade Aurora Dourada, Golden Dawn, para Otto, Ordo Templi Orientis, para a qual eu fui convidado a pertencer. Aqui ele já é o grande comendador da Ordem do Templo do Oriente. Agora ele manda em tudo. Ele dissolveu a Golden Dawn. A Golden Dawn foi destruída por ele. E no lugar dela, ele brigou, né, com Mercurius Mates, e a briga dissolveu a Aurora Dourada. Então aqui ele está na sua pose de maior estatura. E o que é que ele vai fazer? Aqui é um momento raro em que ele cruza os braços na posição de defesa, ou seja, na posição de pentagrama. E aqui nós temos ele jovenzinho, ó, usa uma cruz, tem uma cara meio feminina, uma serpente aqui e uma cruz aqui, né? Pois bem, e aqui um sino e outras coisas. E aqui nós temos um homem que o aconselhou a mudar de vida e ele chegou a fazer alguns ritos, vamos dizer assim, bons, mas no final das contas terminou vencendo a perversidade, e ele aqui está cantando, ele achava que cantava belamente, ele está cantando para os sacerdotes dele ouvirem, que nem Nero. Só que Nero cantou incendiando Roma. E ele cantava aqui para encantar as pessoas que estavam com ele. Essa é a irmã dele. Então foi amante dele. Ele teve várias amantes, não dá para ler todas. Diz apenas que quando ele queria uma mulher, ele fazia tudo. Então, todas as suas amantes eram prostitutas. Todas elas terminaram doidas, internadas no hospício. Então, a principal foi Kelly, Rose Kelly. Ele chamava todas as mulheres Escarlate, porque é vermelha como o diabo. Mas essa é a irmã Cibele. Olha, a própria irmã foi amante dele. Essa é Cibele, a irmã dele. Mas ele teve 4. Aqui está aquela com quem ele casou, mas essa é um absurdo, é a irmã dele. E aqui está o último caso amoroso dele. Ele já velho, careca, e teve um caso com essa mulher. Essa foi mais esperta do que ele. Não se matou, não enlouqueceu, não tomou. Ele tomou a droga, ela também. Inclusive aqui nós temos um quadro. Aqui é ela quando se encontra com ele. Aqui é ela com ele já numa cerimônia doméstica, né? E aqui é eles com o filhinho. Eles tiveram um filho. Então aqui é uma cena rara de um ser aparentemente normal. Agora aqui nós temos o iniciador dele no budismo. Aqui ele está na posição do Buda feliz. Aqui ele está no cavalo, e nesse cavalo vai acompanhando ele esses 2 homens que aqui estão nus. Não, a cena, o livro não mostrou, mas esses 2 homens estão no cavalo nus, acompanhando ele. Ele come os 2, literalmente. Ele come mesmo, sexualmente, e depois ele mata eles 2 e devora as carnes deles, ou seja, antropofagia. Ele come sexualmente
e depois ele come antropofagia. Meu Deus do céu. Antropofagia. Ele comete antropofagia. Ou seja, ele violenta. Não é violenta porque os dois querem. Vocês veem. Aí você vê aqui. Só mostra ele. Mas tem os dois também estão nus em 2 cavalos do lado dele. Aqui, então, ele já atingiu o máximo, né, da maldade. Mas aqui ele está numa posição de um sacerdote budista, graças à influência desse cidadão, que também aqui é Buda feliz. Agora imagina você sair a passeio com 2 amigos e num deserto ele pega os 2 amigos, manda descer, os 2 já estão nus, ele tira a roupa, come os 2, depois mata, despedaça, assa e come. Então esse é a besta que se retratava assim. Esse retrato foi feito por ele mesmo. Ele se retratou assim. Pronto. Aleister Crowley, vê que na cabeça dele tem um pênis. Ele pintou um pênis na careca. Então, tá aí o homem que fez o sexo que nós imaginamos que seria algo impensável. Pronto. Terminamos nosso vídeo e demos a vocês um exemplo, né, de uma utilização do sexo como má. Aleister Crowley, portanto, era um feiticeiro, um bruxo, um mago negro. Então ali nós temos o exemplo do que não deve ser feito. Muito boa. Espero que vocês tenham tido boa visualização e até o próximo vídeo. Esse é o terceiro. Como não se deve usar o sexo, ou alguma coisa semelhante, vai ser o título.